Bom dia, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus. Esse aqui é o nosso devocional de segunda-feira a sábado, né? Toda semana de segunda-feira a sábado nós estamos aqui às 7 horas da manhã ministrando uma palavra, né? Estudando um pouco da palavra e acima de tudo recebendo do Espírito Santo para o nosso espírito. Sim, eu não sei se você já sabe disso, mas você é um ser espiritual, né? Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. É por isso que nós somos semelhantes a Deus, porque o espírito é eterno. A nossa vida não se limita ao tempo em que vivemos aqui nessa terra. Pelo contrário, existe uma vida eterna aguardando por nós. E o melhor caminho é Jesus. Na verdade, Ele é o único caminho. O único caminho é Jesus para que você possa passar a eternidade com Deus. Infelizmente, existem pessoas que não acreditam. Mas o Evangelho vai chegar a elas. Mas muitas vezes o que me preocupa não é aquela pessoa que ainda não ouviu o Evangelho, mas é aquela que já ouviu e vive como se a eternidade não existisse. A eternidade é real. Eu estou aqui falando com você, você está me ouvindo, e nós não sabemos a hora, não sabemos o dia. Deus pode nos chamar a qualquer momento e nós precisamos estar preparados. A morte para o Filho de Deus não é algo tenebroso, não é algo que nos traz medo, porque para nós é apenas uma passagem para uma vida eterna com Jesus. Agora, deve ser muito triste, e sim, deve ser pavoroso alguém que conhece a palavra viver com medo da morte, porque infelizmente esta pessoa não quer se entregar totalmente para Deus em obediência à sua palavra. Por isso que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso que o Espírito Santo está presente em nós para nos conduzir nessa vida de comunhão com Deus, onde não existe medo. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por que eu vou ter medo se eu tenho certeza que Deus me ama e que Ele quer o melhor para mim? Nesses dias nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. E hoje o tema do nosso devocional é: o Espírito Santo está sempre ligado e sempre disponível. O Espírito Santo está sempre ligado e sempre disponível. Vamos lá? Você já ficou com ciúmes dos discípulos de Jesus? Ele sentou-se em frente a eles na mesa de jantar todas as noites. Eles foram a todos os lugares juntos. Eles poderiam perguntar a ele sobre qualquer coisa. Se algo que ele disse não fosse claro, eles poderiam apenas cutucá-lo com o ombro e perguntar o que ele queria dizer. Mas Jesus foi limitado pelo seu corpo. Ele ainda tinha que comer, dormir, ir ao banheiro. Às vezes, ele até se escondia de todos para que pudesse ter algum tempo sozinho com Deus. Esses primeiros discípulos poderiam literalmente estender a mão e tocar em Deus. É fácil ficar com ciúmes porque Jesus era real para eles. Mas quando ele estava se preparando para deixar a terra, Jesus disse aos seus seguidores que eles estariam melhor porque ele estava enviando-lhes o Espírito Santo. Em vez de ter que encontrar Jesus para fazer uma pergunta, o Espírito Santo viveria dentro deles. Ele estaria disponível a qualquer momento, por qualquer motivo. Basta pensar sobre ele e ele estaria lá. Precisa de orientação? Se sentindo confuso? Quer saber o que fazer?
Basta perguntar e Ele ouvirá. Nosso relacionamento com Deus não é limitado. Nos foi prometido o mesmo acesso em tempo real a Deus através do Espírito Santo. Ele vive dentro de nós e fala em nossos pensamentos, emoções, sonhos e paixões. Imagine que Deus queria fazer algo em sua escola. Ele pode começar fazendo o Espírito Santo sussurrar partes do seu plano para várias pessoas. Eles podem nem mesmo se conhecer ou frequentar a mesma igreja, mas cada um está ouvindo o Espírito Santo e fazendo o que ele diz. Pedaço por pedaço, ele estabelece um plano de ação para realizar aquilo que Deus quer fazer. Em seu tempo, os pedaços se juntam e o plano de Deus acontece. Na verdade, o livro de Atos é cheio de histórias malucas sobre como o Espírito Santo reuniu as pessoas certas na hora certa para fazer algo especial acontecer. Honestamente, com o Espírito Santo vivendo dentro de cada um de nós, as possibilidades são ilimitadas quanto ao próprio Deus. Nosso único trabalho é ouvir essa voz calma em nossa cabeça e fazer o melhor para obedecer. Mas espere, como eu realmente sei que a voz que estou ouvindo é de Deus? Ótima pergunta. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Vamos ler os textos agora? João capítulo 7, versículo 37 ao 39. João 7, do 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O Espírito Santo em nós é uma fonte. Mas quando nós cremos nele, ele se torna um rio. E esse rio, ele flui de nós para outras pessoas. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo passa a morar em nós. E essa é uma fonte inesgotável dentro de nós. Você e eu temos a fonte de tudo que precisamos dentro de nós. Nós não precisamos buscar fora, nós precisamos buscar dentro. É no Espírito Santo que nós encontramos tudo que precisamos, necessitamos, desejamos e sonhamos. Agora, quando você crê realmente nessa fonte, ela se torna um rio. E querido, entenda o que o Espírito Santo tem falado comigo. O Espírito em mim é uma fonte para a minha vida, mas o Espírito através de mim é um rio para a vida de outras pessoas. Isso é tremendo, isso é poderoso demais. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse aqui foi o batismo do Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo quando Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Mas agora eles estão sendo revestidos do Espírito. Quando eu entrego minha vida a Jesus, o Espírito Santo entra em mim e passa a morar em mim. Quando eu sou batizado do Espírito Santo, sou eu que entro no Espírito Santo e sou totalmente tomado por Ele, envolvido por Ele, e posso andar em poder e autoridade nessa terra. E para terminar, Atos capítulo 9, versículo 10 ao 19. Atos 9, do 10 ao 19.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde... O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, assim, é interessante esse tema de hoje, porque aqui deixa bem claro que o Espírito está sempre ligado, e disponível, e sempre disponível, porque ele está dentro de nós. O Espírito Santo não está perto de nós, ele está dentro de nós. Então você pode falar com ele, interagir com ele no momento que você quiser. Quantas vezes as pessoas pensaram: eu queria viver no tempo dos discípulos de Jesus, poder comer com Jesus, poder conversar com Jesus, poder tocar em Jesus, poder ver Jesus. Aquela experiência foi maravilhosa, eu tenho certeza. Mas o que nós vivemos hoje é infinitamente melhor, porque nós não temos ele à frente dos nossos olhos, nós temos ele dentro de nós. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. É muito melhor. Jesus ele precisava dormir, comer, descansar. O Espírito ele está sempre ligado, sempre disponível. O Espírito não dorme. Agora, nós precisamos interagir mais com esse Espírito. Aprender a ouvir a voz dele, honrá-lo na nossa vida, colocando ele em primeiro lugar em todas as decisões que vamos tomar. O Espírito Santo, querido, ele é uma fonte em nós e um rio através de nós. E quanto mais nós nos relacionarmos com esse Espírito, mais nós iremos cumprir o propósito de Deus nessa terra. É impossível. Eu já vi pessoas dizendo: eu estava indo na igreja, indo no culto, mas aí ficou meio chato, meio monótono. Eu não consigo acreditar nisso. Porque o que nós vivemos com o Espírito Santo independe do que acontece na igreja. Na verdade, irmãos, nós congregamos para servirmos uns aos outros, para praticarmos o amor uns com os outros. Nós não vamos à igreja local para buscar a Deus, porque nós temos Ele dentro de nós e devemos buscá-lo todos os dias. Como o apóstolo Paulo disse, orando em todo o tempo, ligado 24 horas com Ele. A grande verdade é que nós congregamos para praticarmos o Evangelho um na vida do outro. Para amarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros. A pessoa que não quer congregar, eu não estou falando nesse momento onde muitos nem estão podendo devido à pandemia. Mas mesmo antes disso, existem pessoas que acham que não precisam congregar. Primeiro que é desobediência à palavra, a Bíblia fala que nós devemos congregar, e o que a Bíblia diz é a vontade de Deus. Mas segundo, que as pessoas que não querem congregar, na verdade elas não querem se relacionar nesse ambiente onde o Evangelho é ensinado, onde a pessoa será confrontada com a palavra, onde ela realmente vai ter que mudar de vida.
Mas o Espírito está em nós para nos ajudar. Ele é uma fonte para nós e um rio através de nós. Agora entenda bem. O exemplo do caso de Saulo, que depois se tornou Paulo, é um exemplo claro quando o Espírito Santo fala conosco. O Espírito de Deus veio falar com Ananias. Ananias era um servo de Deus, um homem de Deus. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Olha isso aqui, irmãos. Quantas vezes Deus fala e você diz, eis-me aqui. A palavra vem e você diz, amém. Você sabe o que significa amém? Assim seja. Aí a pessoa fala amém, mas quando Deus vem, traz a palavra toda, opa, mas eu não pensei que era assim. Eis-me aqui, mas só para aquilo que eu quero fazer. Isso não é andar com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Então, o Ananias, já que você falou eis-me aqui, vai lá nessa rua tal, um homem, tem um homem lá chamado Saulo, e ele está orando. E eu dei uma visão para ele de que um homem, que é você, vai lá e vai orar por ele, para ele voltar a enxergar, porque ele está cego. Olha só, quantas vezes Deus fala algo para você e você fica lutando com Deus, lutando com o Espírito Santo dentro de você, resistindo o Espírito Santo. Porque o Ananias começou a falar assim, olha, Senhor, olha que loucura, né? Parece até loucura isso. Eu não sei se o Senhor está sabendo, ele é onisciente. Eu não sei se o senhor está sabendo, esse homem aí, ele tem feito muito mal para o teu povo. Aliás, ele está com autorização aqui para prender quem quer que invoque o teu nome. Em outras palavras, o senhor está querendo me mandar numa furada. Irmão, Deus nunca vai te colocar numa furada, porque não existe ninguém neste mundo ou fora dele que queira mais o seu bem do que o Pai. Mas Deus é tão amoroso e paciente, né, irmãos? Não, Ananias, você não está entendendo. Esse homem, ele é um vaso escolhido por mim para levar o meu nome diante dos gentios e do povo de Israel e até dos reis. Ele é um escolhido, eu escolhi ele. Entenda, Ananias, quem está falando com você... Ai, meu Deus do céu. Ananias, presta atenção, quem está falando com você? Presta atenção com quem você está falando, quem você está ouvindo, Ananias. É aquele que tudo pode, é aquele que sabe tudo, é aquele que está em todo lugar. Mas se ao mesmo tempo Ananias, ele nos lembrou quando nós resistimos à voz de Deus, quando Deus fala algo conosco, ao mesmo tempo Ananias nos deu um ótimo exemplo de obediência, de submissão. Porque ele obedeceu. E quando ele chegou lá, ele colocou a mão sobre aquele homem e chamou ele de irmão Saulo. Eu fui enviado pelo Espírito de Deus. E ele orou por ele, e aquele homem voltou a enxergar. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Deus tem uma visão para a tua vida e uma visão da tua vida para a vida de outras pessoas. Mas se você não confiar nessa visão e acreditar nela, ela não poderá se cumprir. Porque você concorda comigo? Se o Ananias dissesse não, aquela visão que Deus havia dado a Paulo não iria acontecer daquela maneira. Ela poderia acontecer de outra forma, mas não iria acontecer. Porque mesmo Deus sendo poderoso para obrigar as pessoas, Ele não obriga, porque Ele é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E Deus nunca vai te obrigar, nunca vai forçar você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, se não. As pessoas fazem escolhas. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolhi. Não existe bênção em desobedecer a Deus. Não existe bênção em endurecer o coração para a voz de Deus. Mesmo que seja difícil. Porque orar para quem te ama é fácil. Eu quero ver você ir lá orar por quem está te perseguindo, por quem está te maltratando, por quem está fazendo mal para você. Foi isso que Ananias fez. Ele foi orar para o perseguidor, que depois se tornou irmão, depois se tornou perseguido. Mas ouvir a Deus é acreditar no sobrenatural e no impossível. Se Deus falou, Ele sabe o que está falando.
Amém, queridos? Vamos orar, tá gostoso demais aqui, mas vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, 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 Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado, 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 Espírito Santo, por tudo que o Senhor está fazendo nesses dias. Nos perdoe, por muitas vezes não ouvimos o Senhor. Por isso eu oro e abençoo a vida do teu povo. Guarda eles, proteja eles e livra eles em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, querido, sabe a minha oração por você de verdade? Que você se abra para o Espírito Santo e se renda totalmente a Ele. E deixe Ele te conduzir, deixe Ele te guiar, que você se encha do Espírito todos os dias e flua no Espírito, para que aonde você for, o reino de Deus venha a ser estabelecido naquele lugar. Amém? Glória a Deus. Que maravilha, Jesus, que coisa gostosa é a presença de Deus aqui nesse momento. Queridos, hoje é dia 16 de setembro, quarta-feira. Hoje à noite o irmão Lucas, líder do Reset, Ministério dos Jovens, vai estar trazendo uma palavra às 20 horas, poderosíssima para todos nós. Amém? Lembrando que amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos estar aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu quero te convocar. Sabe, eu sei que eu estou transmitindo pelo Facebook, mas eu tenho pedido a Deus que Deus levante homens e mulheres que possam dobrar os joelhos comigo aqui na igreja, pela igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país e por todas as nações. Domingo, eu te convido a vir orar comigo das 8 às 9 da manhã. Eu estou pedindo a Deus, Pai, toca no coração das pessoas que vão dizer, eu quero ser o intercessor. Venha orar comigo se você puder. Amém? E às 19 horas, um culto poderoso, cheio da unção, da revelação da palavra, da presença de Deus. Tudo para Ele, por Ele e dEle é que estamos fazendo tudo isso. Porque nele, por Ele e para Ele, para o Espírito Santo. Eu peço a Deus que nesse domingo o Espírito Santo enche esse lugar mais do que Ele encheu no domingo passado. E enche a tua casa, e enche as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Venha participar conosco aqui na rua Major Antônio Domingues, número 52, bem no centro de São José dos Campos. O endereço, o WhatsApp da igreja está na descrição do vídeo. Amém? Amém, meu amado? Eu quero dar uma boa notícia para você. Mais uma vez nós conseguimos, para a honra e a glória do Senhor Jesus e por causa do teu coração generoso, pagar o aluguel da nossa igreja. Conseguimos vencer a primeira etapa, o primeiro tempo nós conseguimos. Agora, de hoje, dia 16, até o dia 30, Dia 30 que vai cair numa quarta-feira também, nós vamos precisar levantar o restante das despesas da igreja. Amém? Precisamos levantar o restante das despesas da igreja. E é por isso que eu oro a Deus para que nesse mês bênçãos, milagres na sua vida financeira aconteça, para que através do dízimo do Senhor, que você que é fiel a Deus, através da tua oferta, a obra de Deus ela possa avançar em nome de Jesus. Amém? Então, se você tem sido tocado por Deus para semear nessa obra, é só você olhar aí na descrição do vídeo a conta da nossa igreja, Banco Itaú, agência, conta corrente, Igreja Avivada Família de Deus, CNPJ, transfira direto para a conta da igreja, porque aí a tesouraria da igreja que cuida dessa parte já sabe o que tem que fazer. Amém? Gente, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas está uma presença de Deus tão gostosa aqui. Eu creio que está aí na sua casa também. É algo, uau, é algo maravilhoso. Poxa vida, é maravilhoso falar sobre o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E nunca se esqueça. O Espírito Santo está sempre ligado, alerta e disponível. Ele está sempre presente. Ele está dentro de você.
Ele é o seu melhor amigo, o seu ajudador, encorajador, conselheiro. Ele é a fonte de tudo que você precisa para você e é o rio, quando você crê, para suprir também outras pessoas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.